dentro pode ser melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar quando o sol chega, quando o céu se abrir. Saiba que estarei aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque aqui só se leva o amor. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque aqui só se leva o amor. Aqui só se leva o amor, o amor, o amor. Aqui só se leva o amor. Aqui só se leva o amor, o amor, o amor. Aqui só se leva o amor. Obrigado. Vocês viram o Pati também? Eu sei que tinha macaquinho. Você me mandou localizador, você vem na sua volta, mas estava bem explicadinho, direita, depois esquerda, reta, não virar na entradinha. Só que eu errei lá, Quando me perdi, Jesus apareceu, me fazendo rir do que aconteceu, e de medo tudo ao meu redor. Só assim cheguei, e agora estou melhor. Jesus é a escada da minha subida, Jesus é o amor da minha vida, é meu abrir de olhos o amanhecer, verdade que me leva a viver. Jesus é a espera na janela, a ave que vem de longe também, a esperança que arde em calor. Jesus é a tradução do que é o amor, e a dor sair, foi Jesus quem me curou. Quando o mal partiu, sei que algo em mim mudou. No momento em que quis ficar junto de ti, e agora sou feliz, pois me tenho bem aqui. Jesus é a estrada da minha subida, Jesus é o amor da minha vida, é meu abrir de olhos o amanhecer, verdade que me leva a viver. Jesus é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Jesus é a tradução do que é o amor, Jesus é a estrada da minha subida,
Jesus é o amor da minha vida, é meu abrir de olhos, o amanhecer, verdade que me leva a viver. Jesus é a espera na janela, a ave que vem de longe tão é, a esperança que arde em calor. Jesus é a tradução do que é o amor. Até o final da noite você canta com isso aqui, ó. Eu canto. A Zezé pediu pra me chamar um tanto de gente pra falar aqui na frente, ó. Vou começar a olhar aqui, ó, fazer assim. Eu não vou te falar nada. Eu não sei se eu chamo a Cecília também. Eu vou pedir só a música. A música é bom. Pode chamar o povo pra vir. Pessoal, quem já tomou café, vamos retornar, por favor. Pra gente refletir mais um pouco. Com Jesus é diferente, né? Não senta que essa mesinha tá fraquinha. Não, eu pensei que o Edson ia sentar na mesinha. Olha, em qualquer lugar é perigoso sentar mesmo, então eu acho que era a intenção mesmo do ideia, a hora que chegou lá. Nossa, parece que eu tô muito na frente. Nossa, parece que eu tô enfiada no meio deles. Atrás, Todo mundo tomou café? Ah, verdade. Então, dá, né? Ah, Se tiver alguém sentindo frio, arruma uma blusa, viu? Não é desculpa não, tá? falei, a gente canta feliz, não sente nem frio. Ô, eu tô feliz. Aí eu não tô não, tô. Fazer a nossa A parte. Valéria vai trazer um peixe pra mim. É, compensação não. Então, gente, eu vou... Acho que eu já falei com todo mundo aqui, mas novamente, né? Dar as boas-vindas para vocês na nossa casa e dizer que ela está sempre aberta, não só para os encontros, mas também com a visita, para um café, com arroz que a Catuca faz, viu? O dia que quiser. Tá bom? E aí, agora, aproveitando, né, que estão aqui o Arthur, o Edson, o Ronaldo e vocês todos, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre os temas que têm sido abordados nesse final de semana, sem nenhum contato e sem ninguém ter combinado com ninguém, né? O Edson veio ontem, fez palestra no centro, quem estava lá vai se lembrar, né, que ele falou sobre a fé, a oração e o jejum, que são três palavras assim que a gente tem se confundido
nesses milênios todos que a gente pensa que é uma coisa assim muito diferente do que agora a gente está começando a compreender através do estudo do Evangelho, através da doutrina espírita e de pessoas, de estudiosos, né? Emmanuel e os nossos meninos aqui que têm se debruçado nos livros para trazer esses comentários para nós. E aí hoje o Arthur traz também novamente falando sobre a fé e as tormentas, trazendo um enfoque muito próximo do que o Edson falou para nós ontem. Então, eu vou começar com o Edson, porque muitas pessoas aqui não estavam lá ontem e vocês perderam, viu? Perderam. Quem não vai é quem perde, né? E aí, porque caiu até uma coisa. Para o Edson falar assim, dar uma pincelada rápida sobre essas 3 palavras, trazendo assim, ontem ele trouxe a matemática para nós do que era o quê, né? Mestre, né? E aí ele falar um pouquinho sobre esse tripé. E depois o Arthur e o Ronaldo também vão trazer mais um reforço nisso, para isso ser a base mesmo desse nosso fim de semana, para a gente gravar mais um pouquinho o que significa, né? E aí, Arthur, eu vou até comentar algo também que eu comentei com as pessoas aqui, que eu tenho um estudo na quinta-feira do Evangelho de João, por Emmanuel, e o estudo da quinta-feira foi comunhão com Deus. Sabe? Então, assim, sem ninguém combinar nada, né? Que se eu tivesse falado, eu estudei essa semana. Então, tá tudo assim, tudo indo muito entrosadinho. Então, por isso que nós vamos repetir. Não, o Arthur já falou. Sem ninguém combinar, encarnado. Encarnado. Mas eu acho até que o Arthur, ele viu o nosso estudo de quinta. Ele viu e copiou o que eu falei. Gostaram, né? Tá vendo? Eu sou muito modesta, viu? Então é isso, Edson. Boa noite a todos. Boa noite. Vou falar um pouquinho mais alto, porque, como se diz, para ninguém dormir depois do lanche. Mas todos já me conhecem, então naturalmente minha voz é um pouco mais alta. Primeiramente, aproveitando essa oportunidade, todos vocês aqui, gostaria de agradecer mais uma vez o convite. E principalmente, às vezes elas comentam, né? O Edson já faz parte da casa. Eu espero que realmente me considerem como um integrante da casa, principalmente porque a cada dia que passa eu tento ser cada vez mais um integrante da causa. Eu acho que a gente precisa estar envolvidos nessa causa, como o Arthur muito bem trouxe hoje os exemplos de Paulo, acima de tudo, a gente conseguir justamente se integrar a essa causa. Mas, como disse a Zezé, o objetivo, eu acho que de todos nós, quando buscamos, e aí não somente a doutrina espírita, mas qualquer religião, é exatamente nós conseguimos essa comunhão com Deus. Só que para nós conseguirmos essa comunhão com Deus, uma das coisas que nós precisamos desenvolver, e o Arthur começou a falar aqui justamente da própria fidelidade, eu parto do princípio das alianças que foram feitas desde o Antigo Testamento para trazer um pouquinho dessa história moral da humanidade. Só que eu acho que a cada dia que passa nós estamos precisando nos recordarmos mais dessa aliança ou desse compromisso que nós assumimos. Assumimos conosco mesmo e assumimos com Deus. Mas, infelizmente, a gente percebe também que neste momento, o momento que a nossa sociedade, que a humanidade passa, o nosso conhecimento sobre Deus talvez tenha deixado a gente balançar ou repensar se efetivamente podemos dizer que temos fé.
repetindo como sempre a questão 354 do Consolador, a fé, como diz Emmanuel, é a certeza. Eu só posso dizer que tenho fé quando eu deixo de dizer eu acredito e passo a dizer eu sei. E eu preciso avaliar até que ponto eu sei efetivamente que eu tenho essa comunhão com Deus e que eu quero efetivamente atingir esse ápice da evolução que nós chamamos de felicidade. Até que ponto eu posso dizer que eu tenho fé confiando no próprio Criador? E aí é aquela questão que a Zezé falou da matemática, porque isso que estuda é a própria ciência humana. Logicamente, a gente vai chegar a atingir esse ponto de que tudo que existe nos leva a Deus. E ainda tem pessoas que querem separar a ciência da religião, a filosofia, e não tem como. Né? Conversávamos aqui, o Arthur, e principalmente abordando o ponto inicial da sua explanação, que a gente poderia enxergarmos Deus de formas tão simples, olhando para a própria natureza. E aí a gente volta lá atrás, quando você pega o Teorema de Pitágoras, quase todos nós passamos aí pelos bancos escolares, e ele descobriu esse teorema onde? Foi na própria natureza. E é exatamente esse cálculo divino que a gente muitas das vezes despreza. Então, para nós termos ou desenvolvermos essa fé, a gente precisa ter essa confiança. E a confiança, voltando, como a ciência estuda hoje, ela pode ser conseguida através de uma regra matemática. Confiança é igual credibilidade mais afinidade sobre os riscos. Só que eu não posso esquecer, credibilidade, ela é a somatória do conhecimento, da competência e da ética. Lógico que, né, a Cecília já sabe, ontem ela me olhou lá, ela até queria que a gente falasse mais, mas é algo que precisamos aprofundar. Então, quando a gente vai falar de fidelidade, quando a gente vai falar de fé, a gente está falando dessa confiança. E muitas das vezes, para eu atingir essa confiança, eu preciso me perguntar, será que eu tenho essa credibilidade? Ou será que eu tenho a credibilidade no próprio Cristo? Já que eu quero me transformar num trabalhador da causa, e muitas das vezes da causa da minha própria felicidade. Claro que, se eu for perguntar aqui, todos nós temos a credibilidade no Cristo. Por quê? Porque o Cristo tem conhecimento, ele tem competência e ele tem ética. Só que eu preciso avaliar, eu tenho confiança em mim, principalmente no desenvolvimento da minha própria existência, para que eu possa, nessa comunhão com Deus, buscar e atingir o meu objetivo? Não sem razão que o próprio codificador coloca para nós. Fé humana e fé divina. Então, se não tiver essa relação, principalmente nossa para conosco mesmo, e aí depois com o próprio Criador, a gente vai ter essa dificuldade. Quando pegamos os ensinamentos do Cristo, e eu já disse para muitos aqui, eu gosto de fazer a leitura de trás para frente. A gente aprende a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas a gente deve começar com o amor a nós mesmos. Será que nós nos amamos? Porque sem nos amarmos, nós não vamos amar o próximo. E eu acho que se nós nos amarmos e amarmos ao próximo, o amor a Deus é uma consequência. E como é que eu faço então para poder desenvolver esse amor que o próprio Cristo disse, começando por mim mesmo? E é exatamente em cima desse tripé que nós conversamos ontem. Um tripé que nós retiramos do próprio Evangelho. E de novo, para aqueles que não estavam ontem, né, e sendo repetitivo, porque provavelmente precisamos, que estávamos ontem e hoje. Emmanuel deixou claro, quando eu vou estudar o Evangelho nas esferas superiores, eu me sinto um crocodilo. E às vezes a gente pega o trecho do Evangelho, pegamos uma parábola, pegamos um estudo, já decoramos e achamos que nós sabemos tudo e não precisamos de nada. E aí, de repente, a gente pega determinados pontos, esse da transfiguração, ele é muito emblemático, só para lidar com esses três aspectos. Porque Jesus sobe, nas palavras de Amélia Rodrigues, justamente buscando nesse alto a contemplação e muitas das vezes a força e a energia para voltar, porque nós todos estávamos ali nas planícies, e na planície nós precisávamos desse apoio e dessa ajuda. Tanto é que quando ele chega lá embaixo com Pedro, Tiago e João,
Estava uma confusão. Como o Arthur utilizou hoje o tema, estava uma tormenta. Os apóstolos todos doidos, por quê? Porque não conseguiram, entre aspas, expulsar um espírito. E aí foi nesse ponto que Jesus colocou homens de pouca fé. Já falando e chamando a nossa atenção. Então esse tripé é fundamental. A fé é um estudo realmente profundo, gente. E parte da fidelidade, parte da confiança. E acima de tudo, como diz Emmanuel, desta certeza. Mas a gente vai, conseguimos ontem um pouco do nosso estudo perceber que essa fé ela precisa ir além. Porque Jesus disse, em todos os processos de cura, e todos aqueles que buscavam a cura através do Cristo, ouviram isso dele. A tua fé te curou. Mas se eu não souber o que é a fé, como é que eu posso dizer que ela está me impulsionando de alguma forma? Mas ele não ficou por aí. Que além disso, ele complementava, vá e não peques mais. Justamente fazendo referência aos outros 2 pontos desse tripé. Foi quando os apóstolos perguntaram para ele, mas Jesus, por que nós não conseguimos? O Senhor já tinha nos ensinado, a gente já fez outras vezes. E ele falou, olha, determinados pontos, e aí eu que estou ampliando, ou algumas castas de espíritos, ou algumas categorias, só podem ser afastados com oração e jejum. Logicamente, como eu disse, buscando o Evangelho de Mateus, que na própria cultura do povo utilizava o jejum. Os outros evangelistas já não trazem essa expressão. Mas para a gente perceber que este vai e não peques mais, está ligada a essa questão da hora de ação. Porque se nós não mudarmos os nossos comportamentos, eu vou ter que perguntar, que credibilidade eu estou tendo no Cristo, por exemplo, quando me propõe qualquer tipo de mudança para que o reino do céu se instale dentro do meu coração. Da mesma forma, se eu não desenvolver o jejum ou aquela disciplina para alterar os comportamentos que infelizmente ainda me aproximam ou me mantêm preso ao sofrimento e à própria dor, como é que eu vou conseguir, como o próprio Emmanuel propondo para o Chico, disciplina como um dos pontos principais, para ser aquilo que Chico foi. De novo, fazendo a brincadeira que a Sandra Borba fala, todo mundo quer ser Chico Xavier no resultado, mas ninguém quer ser Chico Xavier no processo. Mas foi justamente a disciplina em todo o curso da sua vida, e não vou dizer só mediúnica, que fez com que ele fosse um Chico Xavier no resultado, que é aquilo que todos nós almejamos. Então, sem esse tripé, a própria fé, essa oração e o jejum, nós com certeza vamos ter dificuldades de desenvolver esta comunhão com Deus. Tá? E eu ainda não sei, talvez no estudo da Zezela tenha falado aprofundado. Eu ainda preciso analisar até que ponto vai essa comunhão. O que eu estou esperando dessa comunhão? Porque se eu estiver esperando na comunhão com Deus uma terceirização da minha evolução, também eu acho que eu posso esquecer, porque Deus não vai falar assim, ó, então a partir de agora você já evoluiu. Porque a gente sabe que a conquista ela é íntima. Jesus diz que para que nós estivéssemos, ou para chegarmos nesse ponto, que nós deveríamos instaurar o reino de Deus dentro do nosso coração. E justamente, uma das leis universais é a lei de liberdade. Deus não vai derrogar esta lei para impor para nós uma evolução. Ou seja, tudo vai depender efetivamente e exclusivamente de nós. Então, em todo este processo, creio que nós precisamos, aprendendo com Cristo, em cima de leituras, em cima justamente de momentos e encontros como estes, assimilar essas informações para que a gente possa, depois, na sequência, como diz o Arthur, diante das tormentas, colocar em prática. Porque é justamente nessas tormentas que nós somos testados. E nessas tormentas também é testada a nossa própria fé. Se é que eu posso dizer que tenho fé. É nas tormentas que vem efetivamente os testes. E aí, a gente busca aqui, como se estivéssemos no monte, no momento da transfiguração. E lembra que nós comentamos ontem, o que o Pedro falou? Nossa, mestre, é tão bom estar aqui. É claro,
está lá Jesus transfigurado, imagina que deve ser realmente algo maravilhoso. Ah, vamos ficar aqui, vamos armar uma tenda. Jesus falou mais ou menos assim, não, filho, nós temos que ir lá para baixo. O problema está lá embaixo. Nós temos que resolver todos os problemas lá embaixo para depois nós subirmos. Então, aproveitando esses momentos, vamos exatamente buscar as energias, todas essas boas vibrações, fixar realmente na nossa mente para que em todos os momentos da nossa vida, e eu costumo dizer todos, não só nas tormentas, mas nos momentos de paz e de tranquilidade, se nós prestarmos atenção, Deus vai nos ajudar a reafirmar, porque vai ter alguém do nosso lado que vai precisar daquela informação, que vai precisar daquele exemplo, e às vezes não somos nós que estamos passando pela tormenta, mas às vezes o outro que está passando é justamente o momento de nós reafirmarmos o nosso compromisso com o Criador, porque concomitantemente ao amor a nós mesmos, vem o amor ao próximo. A gente não vive sozinho numa ilha. Você esqueceu de dar, porque ontem você deu o exemplo do jejum. Hoje você falou jejum, algumas pessoas não estavam lá. Jejum dá? Porque quando nós comentamos do jejum, a Cléo está justamente aqui buscando um pouco, mas a Zezé falou, né, que podia estar lá ontem, né, Zezé, mas tudo bem. Mas é que a gente fala o jejum, principalmente para aquele povo, nada mais é do que uma disciplina. O que a gente entende hoje por jejum? E aí eu vou buscar do próprio catolicismo, logicamente não com objetivos de crítica, mas é algo normal e comum. O jejum é aquilo que a gente pega, ou aquele comportamento que nós adotamos, sobretudo em determinados momentos, como na quaresma. Então na quaresma falou, eu vou fazer jejum de tal coisa. Gente, geralmente a gente faz jejum, ou a gente promete alguma coisa para Deus de algo que nós estamos fazendo, e que a gente sabe que não é correto. Então nesse período eu vou ficar livre disso por um tempo. Justamente para quê? O objetivo é você ter uma disciplina. E muito provavelmente os próprios padres hoje devem ensinar isso. Olha, é para você ter isso como um parâmetro para você mudar o seu comportamento. E a gente abordou justamente a questão antiga, buscando essa própria passagem da Páscoa dos judeus que saíram de uma terra e estavam em busca da terra prometida. Só que para eles atingirem essa terra prometida, ou para eles atingirem esse ponto, ou esse ápice, ou essa felicidade, eles teriam que caminhar pelo deserto. E no deserto, com certeza, você não tem tudo aquilo que você tem numa cidade. Então, é justamente esse jejum, este ato de nós começarmos a repensar, como diz o Arthur hoje, determinados valores da nossa vida. Porque em determinados momentos a gente vai ver que aquilo que nós valorizamos não é tão importante assim nessa travessia que nós estamos fazendo, essa travessia do próprio deserto. Então, o jejum é a oportunidade de nós nos disciplinarmos para muitas coisas. Só relembrando que o povo, e aí a gente percebe que a nossa sociedade hoje, emocionalmente doente, o Divaldo falava muito disso sobre este século, a gente percebe que estamos mais ou menos como os judeus daquela época. Logo quando saiu, Moisés descuidou um pouquinho, descuidou entre aspas, porque ele só subiu para poder resolver mais uns problemas, o povo já ficou, não, peraí, vamos fazer um bezerro de ouro, porque isso aqui, ou seja, o materialismo voltou a dominar, não conseguiram fazer sequer alguns dias de jejum, ou não conseguiram ter disciplina. Então, só assim, de uma forma muito rápida, como a Cléo pediu, para a gente analisar essa questão do jejum, logicamente, repito, dependeria de um estudo mais profundo para a gente entender e buscar lá na origem, mas eu acho que todos nós já sabemos e conseguimos sim compreender o que nós precisamos fazer, sobretudo nesses momentos, para atingirmos a própria cura. Que tipo de jejum ou que tipo de disciplina nós precisamos adotar para aí sim conseguirmos fechar o ciclo da própria dor e atingir a saúde. Obrigada, Edson. Eu vou voltar lá no Comunhão com Deus, então, tá? Porque lá no estudo do Emmanuel, ele vai intercalar essa página quando Jesus, lá no Evangelho, fala, eu e o meu Pai somos um. Né? Então,
eu não vou me alongar nesse ponto, porque eu quero é que o Arthur fale, mas eu quero chamar a atenção para que todo mundo observe nas passagens do Evangelho, as vezes que Jesus fala, meu Pai, vosso Pai e nosso Pai. Né? Porque, como o Edson, também vale um estudo, porque é interessante a gente ir acompanhando os momentos quando Jesus está falando meu Pai, a nossa visão de vosso Pai e nosso Pai. Nessa específica ele fala, eu e o meu Pai somos um. E um dos textos que ele traz é essa comunhão com Deus. Né? Então, chega aí, não que seja um estudo mais aprofundado o meu, mas o do Arthur sim, dele trazer essa comunhão, quando Jesus está citando isso, nos acenando. Como que a gente, alguma maneira da gente chegar num ponto e falar, eu e o meu Pai somos um. Por favor, Arthur. Fico mais Mas a cadeira dele pra cá, ele também tá no escuro lá. Oi? Chega a cadeira mais pra cá um pouquinho. Troca de lugar, né? Só chegar a caixa aqui. Também. Não é isso, é o fio. Falou que estava escuro aqui também. É, tá escuro o Arthur. Mas só que estava escuro, chegou um pouquinho. É o fio. Já deu. Não, tranquilo. Aproveitando então essa questão do eu e o Pai somos um, e fazendo um laço aqui com o que o Edson trouxe, né? Nós tivemos infelizmente presentes ontem na palestra, mas pegando esse tripé que ele mencionou, eu me recordava aqui de um dos pontos centrais quando nós estudamos a lei de evolução à luz do Espiritismo, a própria lei de adoração, que é a primeira das leis morais trabalhadas em O Livro dos Espíritos. E há uma coisa interessante a notar quando a gente vai tendo esse olhar panorâmico para o processo, que é o seguinte. Fundamentalmente, o que está ocorrendo ao longo dos milênios? Uma transição do material para o espiritual. Ou, em outras palavras, uma espiritualização de conceitos e práticas. Então, é muito interessante estudarmos a lei de adoração, a nossa experiência com Deus, as religiões, por esse ponto de vista. Que o Espiritismo vai nos ajudar a ter, até porque é uma das propostas centrais dele. Espiritualizar esses conceitos. Ajudar-nos a entendê-los em profundidade. Então, por exemplo, se nós pegarmos fé, jejum e oração, quantas vezes ao longo dos séculos, e talvez ainda hoje, tais conceitos serão resumidos a determinadas práticas exteriores que muitas vezes não terão correlação ou adesão interna. Então, para quantos espíritos, nós mesmos em outros tempos, que ainda hoje, a fé se resumia a determinadas experiências de culto, mais ou menos, ou melhor elaboradas ou menos elaboradas, mais ou menos adornadas, mais ou menos repetidas. A fé como que resumia-se para muitos de nós a essa experiência do estar num templo, do operar uma determinada liturgia, do atender um determinado sacramento, sem que aquilo representasse um compromisso mais profundo de fidelidade, de confiança, de certeza. Então, o Espírito ele começa a abordar tais conceitos, que são conceitos fundamentais, por camadas mais superficiais. Então, a princípio, para ele, a fé está muito associada ao templo. Mas ele vai evoluindo, e daqui a pouco o templo que estava lá fora vai vindo para dentro. Mais importante do que o templo, que cumpre um papel fundamental, é ele descobrir e passar a cultivar, visitar, habitar o seu templo interior. Então, o que está ocorrendo no processo de evolução? Uma espiritualização de um conceito. A fé começa nas camadas mais superficiais, na forma de temor, na forma de práticas exteriores, de sacrifícios materiais, e ela vai se transformando numa fé de comunhão, que leve a comunhão, numa fé que represente escolhas mais adequadas, em sacrifícios agora muito mais de ordem espiritual do que material. Então, o que está acontecendo? Uma espiritualização do conceito.
Da mesma forma, se pegarmos a oração. Para quantas criaturas, para quantos de nós ao longo dos séculos, a oração não era senão uma recapitulação mecânica de determinadas palavras, às vezes à exaustão. Pouco fazíamos dela, como mais tarde os Espíritos nos ensinariam, um estudo de nós próprios. Então era uma mera recitação, que cumpria um papel, era uma primeira abordagem, um primeiro contato com um conceito-chave, mas à medida que vamos evoluindo, vamos entendendo o que os Espíritos nos dizem lá na questão 661, se não me falha a memória, A do Livro dos Espíritos. A prece como um estudo de si mesmo, entendendo que não é Deus quem precisa de nossas preces. Nós é que nos servimos delas, devemos recorrer a elas para nos aproximarmos cada vez mais dele e da sua vontade. Então, aquele ritual operado quase que mecanicamente, sem adesão da consciência, do coração, né, um processo ali muito exterior, ele vai, com o passar do tempo, se tornando cada vez mais um mergulho íntimo, uma experiência profunda de silenciamento interior, de governo emocional, de serenidade íntima, para que a voz divina se manifeste com mais clareza. Né? Recordo-me aqui de Madre Teresa, quando indagada a respeito das suas orações, perguntaram a ela, né, o que ela falava com Deus nas suas orações. Nada, eu só escuto. O que Deus fala para você? Nada, ele só escuta. Então era um tipo de experiência que os dois, entre aspas, falavam, na verdade não falavam nada, mas ambos escutavam alguma coisa. De novo, a espiritualização do conceito. Da mesma forma os jejuns. Quando olhamos para a história de outras vertentes cristãs, quantas vezes o jejum não estava ali como penitências, às vezes levadas ao excesso por determinados indivíduos, julgando que aquilo de fato os aproximaria mais e mais de Jesus. Claro, já era um exercício de disciplina, um primeiro caminho, mas muitas vezes é entendido só nessa camada mais superficial. Disciplinas físicas que preparavam futuramente o exercício dessa força da alma para disciplinas de ordem mais espiritual. Existia talvez um jejum de um determinado alimento, mas ainda não um jejum das palavras agressivas, ainda não um jejum de determinados hábitos infelizes, ainda não a abnegação, que é, digamos, a sublimação do jejum, quando negamos aquilo que nos era agradável, palatável, mas já não mais convém para a nossa evolução. Esse é o espírito da abnegação. Então, de novo, espiritualização do conceito. Esse é o fio condutor no nosso processo de aprendizado, de desenvolvimento da nossa relação com Deus. Por quê? A princípio, a espiritualidade se serve dessa abordagem mais material porque é o que nós comportamos. A criança, não adianta dar a ela conceitos abstratos. Começa-se com o que é palpável, com o que é material, para que, à medida que se desenvolve o seu pensamento, ela consiga fazer a transição para os conceitos espirituais. Então, por isso que, por exemplo, aos tempos de Jesus, tínhamos lá aquele templo. O templo onde eram feitos sacrifícios, oferendas. Esse foi um tema sobre o qual Paulo depois discorreria, principalmente na sua epístola aos Hebreus. E ele dizia assim, tudo aquilo que nós vemos ali é sombra das coisas futuras. Ou seja, uma aparência das coisas futuras, das coisas celestiais, diz ele. O que nós vemos ali é uma imagem do que depois, espiritualmente, vamos compreender. Então, um exemplo. O templo material, que existia aos tempos de Jesus, ou mesmo o tabernáculo da época de Moisés, no trânsito ali pelo deserto, ele era dividido em partes. Então, existia a camada mais exterior, que era chamada de átrio dos gentios, existia uma camada mais interna, que era chamada de lugar santo, e existia, por fim, um lugar mais interno, que era chamado de Santo dos Santos, onde, segundo a tradição deles, estaria ali a presença divina. Cada uma dessas partes era dividida da outra por meio de uma cortina, de um véu. Então, olha que bonita a simbologia. Quando se olha para a construção do tabernáculo antigamente, visto de cima, esse tabernáculo tinha a feição ou tinha a aparência de um ser humano. As camadas ali representadas pelos véus, à medida que vamos espiritualizando o conceito, vão representando o quê? Camadas ou véus de ignorância a serem superados para que consigamos avançar cada vez mais em direção ao cerne desse templo. Os sacrifícios que eram operados aos milhares, especialmente no período da Páscoa,
Outrora, os sacrifícios de animais. Mais à frente, entendendo melhor o conceito, o sacrifício da nossa animalidade no altar do coração. Então, cada um daqueles elementos, à medida que o Espírito avança, vão sendo ressignificados. Os véus materiais que separavam as partes são agora véus de ignorância que vão sendo superados à medida que entendemos. O sacrifício de animais de outros tempos é agora o sacrifício da nossa animalidade, do nosso egoísmo, das nossas tendências inferiores. Lá no chamado lugar santo, ou melhor, no Santo dos Santos, que era acessado uma vez por ano somente pelo sumo sacerdote, o que estava guardado lá? Lá ficavam as tábuas da lei de Moisés, na chamada Arca da Aliança, o cajado de Arão, irmão de Moisés, e um pequeno recipiente com uma porção do maná, o pão que desceu do céu. Olha a beleza da simbologia. Como a espiritualidade se serve de elementos materiais para que no futuro pudéssemos ressignificá-los espiritualmente. O que está escrito na questão tão conhecida do Livro dos Espíritos, 621, do Livro dos Espíritos? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se entendermos o tempo como a criatura humana, o Santo dos Santos como o mais íntimo da criatura humana, o âmbito da consciência, o que estavam lá? As tábuas da lei. A lei divina. Então, as tábuas ali no âmago do templo material de outros tempos, era já o ensinamento que mais tarde chegaria até nós. Na tua consciência estão as leis divinas. E o cajado de Arão? O cajado, naquele contexto, era um símbolo de condução, de liderança. Os pastores utilizavam-se do cajado para conduzir. Então, é aquele elemento que define orientação, condução nos caminhos da vida. No mais íntimo da criatura humana, nós teremos uma força, uma potência que é a grande responsável por conduzir o espírito na sua trajetória de evolução. Sem o uso dessa força, não há evolução possível. Leon Denis chegará a defini-la como sendo a faculdade soberana da alma. E ela tem tudo a ver com liderança, com caminho, com escolhas, decisões, o símbolo do cajado. Essa força atende pelo nome de vontade. Ela é a grande orientadora do espírito no processo da evolução. Então, lá no âmago daquele templo material, nós tínhamos as tábuas da lei, nós tínhamos o cajado de Arão, leis divinas na consciência, a vontade no âmago do ser e o pão, o maná, que representa o quê? Quem busca as leis divinas, quem se orienta de acordo com elas, recebe como direito sagrado a comunhão, o alimento, a presença divina em si. Por isso eles diziam, julgavam que ali estava a presença do Senhor, no lugar ou no Santo dos Santos. Aí olha a beleza do símbolo. Quando Jesus morre na cruz, o que acontece? O véu do Santo dos Santos se rasga de alto a baixo. Em outras palavras, com aquele indivíduo, foi nos ensinado como chegar até lá. Como fazer a transição de conceitos e experiências materiais de adoração para uma experiência profunda, espiritual, de relação com Deus, em que poderemos, enfim, atingir essa comunhão do eu e o Pai somos um. Não num templo físico, mas agora na plena descoberta dessas coisas que já estavam em nós, mas que naqueles tempos apenas abordávamos por meio de elementos materiais que mais tarde seriam ressignificados, tanto à luz do Evangelho quanto à luz do Espiritismo. Então, tudo isso que aqui foi mencionado, né, o que está lá no Evangelho, a gente vai ganhando profundidade e visão. O jejum será entendido agora mais do que uma disciplina de ordem material que cumpria um papel, agora o convite ao jejum de determinados hábitos infelizes, pendores que já não mais nos convêm. A oração, mais do que um hábito mecânico de recitação de determinadas palavras decoradas, é agora um estudo de nós mesmos, um diálogo profundo com o nosso Pai. Da mesma forma a fé, mais do que adornos, adereços, vestimentas ou liturgias, ela é agora um compromisso efetivo de fidelidade, de proposição realmente de uma vida renovada à luz daquilo que temos aprendido. Então é muito bonito podermos ver esse quadro panorâmico da evolução, especialmente no âmbito da religião ou da adoração, que é a destinação de todos nós. Todas as escolas religiosas, no fundo, vão educando gradualmente as almas para que cheguemos um dia àquilo que Jesus disse.
a mulher samaritana, em espírito e em verdade. É a meta da nossa experiência de adoração. Buscar em espírito e em verdade tudo que esses conceitos, esses elementos outrora foram nos ensinando e nos preparando para descobrir. Muito bom, meu querido, muito obrigada. Agora eu queria que o Ronaldo comentasse uma frase que ele falou para mim aqui no finalzinho. Né? Se eu trouxesse o teu pensamento, como eu posso me agastar contra meu irmão se eu sou fiel a Cristo? Interessante, né? Como ouvindo o Edson, o Arthur, a Zezé, trazendo para nós as passagens do Evangelho, e aí não podemos esquecer do nosso querido Kardec, né? Que tanto se esforçou, que honrou seu compromisso com Deus, né? Sua fidelidade com Deus, com Jesus, para facilitar para nós todos esses ensinamentos, né? Kardec trouxe, como se disse, o prato na mesa para a gente, mas deixou a orientação para que a gente buscasse compreender, né? E o que eu comentei com o Zezé é na questão do que o Arthur falou da fidelidade, né? Eu fiquei muito pensativo com essa palavra, porque a fé, ela tem vários pontos para a gente estudar, para a gente focar, para a gente entender, né? E eu não tinha pensado nessa questão da fidelidade com Deus, né? Porque se a gente tem essa fidelidade com Deus, né? Se a gente é fiel, como que a gente vai alimentar um sentimento negativo, um pensamento? E aí a gente pode trazer também para o jejum, né? O jejum do alimento talvez não seja fácil fazer, mas e o jejum do sentimento, do pensamento negativo? Deve ser muito mais difícil, né? Então, é um exercício, né? A gente traz para o nosso dia a dia, né? E quando se fala em oração, particularmente hoje em dia, tem momentos que eu fico pensando, é quase, não é no nível da Madre Teresa, né? Mas a gente fica pensando, né? O que eu vou falar com Deus, né? Pedir o quê? Nós já pedimos muito, quando a gente foi reencarnar aqui na Terra, já pedimos muito, às vezes não estamos dando conta. O que eu vou pedir mais para Deus? Então, às vezes, um momento é só de gratidão, né? De agradecer mesmo. Porque Deus já sabe tudo que a gente precisa. Inclusive as tormentas, né? A travessia que a gente vai ter que passar é para nos fortalecer, né? Então tem uma frase que eu gosto muito de falar. Eu não sei se tem em algum livro, mas que fala que Deus, essa frase talvez seja uma intuição minha também, que Deus não quer filhos mimados, Ele quer filhos fortes. Porque Ele permite a gente passar pelo que a gente precisa passar. Porque se fosse tudo fácil, qual o merecimento, né? E aí a gente pega Jesus. Jesus não veio aqui em matéria também, né? Espírito e matéria, para mostrar para nós que cada um tem que traçar sua travessia, seu caminho. Cada um tem que ter essa coragem, essa vontade de caminhar. Porque as coisas de Deus, de Jesus, estão para todos nós. Mas cabe a cada um de nós dar um pequeno passo, pelo menos, para buscar, né? E quando Jesus fala, a sua fé te curou, é porque ele já estava vendo a vontade naquele espírito ali. Que Jesus olhava as pessoas, não somente como pessoas, mas como espíritos. Então ele já percebia aquela vontade ali, né? Olha que interessante, né? Então, assim, de tudo que fica na nossa mente, é o esforço individual de cada um. E não tem como eu fazer uma planilha para Zezé, para o Edson, para o Arthur. Cada um de nós temos que descobrir qual é o esforço que nós devemos empenhar primeiro. Porque às vezes tem várias coisas que a gente tem que se esforçar, mas sempre tem uma coisa que a gente precisa mais urgente, né? A necessidade de perdoar, ou várias outras situações. Então a gente tem que perceber. Então esse voltar para dentro de nós, né? A gente voltar para dentro de nós,
essa questão que o Arthur colocou da oração como um autoconhecimento, né? Porque quando a gente começa a refletir para dentro de nós estamos refletindo com Deus também. Porque Deus é nosso Pai, nosso Criador. Se Ele está em tudo e em todos, né? Às vezes não é necessário palavras. Então, às vezes palavras caem, né? E às vezes um pensamento, um sentimento, você consegue a comunhão muito mais, né? Então, eu acho muito interessante essa repetição, né? Vamos dizer assim, numa palavra bem simples. A gente se esforçar para ter essa repetição no bem. Porque pouco tempo depois isso vai virar algo normal. E você vai conseguir. Então, fácil não é. A vigilância e a oração não é fácil. Mas quando a gente sai um pouquinho daquele desequilíbrio, a gente já tem que voltar novamente. E tem uma coisa que hoje em dia eu uso muito, que é a música instrumental, né? Que ela tem uma frequência, que ela aumenta a vibração. Isso é comprovado cientificamente. Às vezes você chega em casa, ou uma música, às vezes, que tem uma melodia, uma letra, tem a música instrumental também, para a gente fazer o uso desses recursos que a gente tem hoje em dia, porque a música, o próprio Kardec deixou bem claro para nós que a música, a boa música, né, nos conecta com as esferas mais superiores. Pode promover a cura e até ajudar a desenvolver a nossa inteligência. Isso é uma colocação de Kardec. Olha que interessante. Então, não vamos parar de cantar nunca, né? Não. Jamais. E eu não vou nem começar. Você pode, eu não. Porque aí eu acho que já não é a mesma vibração, né? Obrigado, Ronaldo. Alguém quer fazer alguma pergunta específica para algum deles, para algum de nós? Sobre o tema, sobre algo que está, assim, que eles possam responder para aliviar alguma dúvida? Valéria? Oi? Você vai falar? Não, pensei que você está tirando a cobertinha e vou vir aqui no microfone. Ainda no microfone. Bom, então, vocês querem falar mais alguma coisa? Dar algumas palavras, né? Pra gente encerrar e eu não volto ao microfone, tá? E já de antemão eu quero agradecer a presença de vocês aqui. E quem vai encerrar para nós vai ser a Tuca, né, Tuca? Hoje nós fizemos tudo sem combinar, gente, tá uma delícia. Eu já reclamei aqui, pessoal. A cerimonialista sumiu a hora que o Arthur terminou e sumiu na hora de começar de novo. Então, não, mas aí a hora que eles encerrarem, você, por favor, eu quero que você fale algumas palavras. A nossa cerimonialista está pagiando. E aí o Ronaldo vai nos presentear com a prece que a gente, né, que ele já tem hábito de fazer a prece não é de encerramento, né? É de pausa. De despedida. De até logo, né? E aí logo o Arthur vai voltar aqui de novo. Né? O Edson, nós laça ele de vez em quando para vir estará aqui também. E o Ronaldo, eu vou arrumar até uma casinha para ele aqui. De tanto que eu quero que ele fique aqui. Ele, a Ju e o Ronaldinho. Tem. Aqui já tem. Nós já estamos montando uma. Viu? Tem várias máquinas lá. Gente, então, beijo profundamente no coração, no fundo do coração de cada um, né? Pra vocês levarem aí do Santo dos Santos. Tá? E assim, para mim não tenho palavras realmente que possam traduzir a alegria que eu estou sentindo e que eu coloquei nesses dias de estar convivendo com todos vocês, né? Os amigos que vieram passar os dias aqui e vocês que vieram aqui comungar conosco esses momentos. O que eu queria dizer é que
agradecer também, né, por essa tarde maravilhosa, pelos amigos, e que a gente pense muito em Jesus, né? Essa semana, na quinta-feira, nós tivemos a oportunidade de assistir o Raul Teixeira lá em Gospé. E o Raul Teixeira, ele colocou com muita humildade, que energia maravilhosa que ele emana na fala. E ele colocou que todos nós temos um compromisso com Jesus. Todos, ele repetia. E ele falou isso várias vezes durante a fala dele. Então, Jesus é uma fonte inesgotável. Quanto mais a gente busca, mais a gente quer buscar. Com Jesus é diferente, o Donizete sempre fala. E eu tenho uma frase que eu coloco lá no meu trabalho que é: com Jesus na frente sempre. Então, Jesus é uma fonte inesgotável, que a gente possa continuar buscando esse entendimento. Obviamente que vai ter muita coisa que está além do nosso entendimento ainda, mas nós temos aí os meninos, que nem o Edson, o Arthur, para nos orientar, nos ajudar, né? Então, uns vão ajudando os outros, né? Então, muita gratidão a todos. E lembremos, todos temos um compromisso com Jesus. Todos. E aproveitando as palavras do Ronaldo, mas por favor, não terceirizem a Jesus a sua evolução. Tá, ele, sim. A Fátima está ouvindo de algum cantinho aí, ela vai gostar do que eu vou falar. Gente, é que Jesus é como se fosse o nosso personal trainer. Se você pedir para Jesus levantar os pesos para você, você vai ficar forte? É ele que vai ficar. Então, nós temos que assumir esse compromisso, porque o compromisso é para a nossa própria felicidade. Vocês têm que desenvolver, cada um de nós precisamos desenvolver essa fé e essa confiança em nós para atingirmos esse objetivo. Nós estamos aqui justamente numa academia. E que nessa academia vocês façam os exercícios que precisam ser feitos. O personal trainer já passou todos os exercícios. Se podemos dizer assim, tem uma receita lá prontinha. E todos nós já sabemos. Até porque, o Arthur lembrou, as leis estão gravadas na nossa consciência. Então a mensagem, se é que eu posso deixar uma mensagem para vocês hoje, é justamente essa. Vocês não estão assumindo compromisso comigo, com a Zezé, com o Arthur, com o Ronaldo. Não. O compromisso é com vocês mesmos e com a felicidade de cada um de vocês. Desenvolvam essa vontade, como bem lembrou o Arthur. E Leon Denis, lá no Problema do Ser, do Destino da Dor, fala que é uma potência da alma. Então pensem e reflitam nesta vontade. E lembrem, Jesus perguntando para vocês: o que vocês querem que eu faça? Ele vai ajudar. Mas porém nós temos que ter e desenvolver pelo menos esse objetivo. E se nós conseguirmos nessas oportunidades, nesses encontros, desenvolver lá dentro de nós pelo menos um plano, um planejamento. Eu sei que todos nós já fizemos antes de reencarnarmos. Mas será que a gente consulta de vez em quando esses apontamentos para saber se nós estamos efetivamente no caminho? Às vezes é triste as estatísticas que o próprio André Luiz nos traz, né? Apenas 30% cumprem 30% do programado. E esses ainda chegam lá vitoriosos. Ou seja, nós estamos cumprindo muito pouco ou quase nada. Então, é chegado sim os tempos e os momentos. Nós estamos, pelo menos eu posso garantir que todos que aqui estamos, lembrando Joana de Ângeles, estamos querendo um despertar de consciência. As ferramentas todas já foram colocadas à nossa disposição. Então pensem e analisem. Vocês não têm que dar satisfação para ninguém, é vocês com vocês mesmos. E automaticamente, toda essa força divina, com o apoio do próprio Cristo, nós vamos conseguir. Então, assumam esse compromisso com a sua própria felicidade.
E eu tenho certeza absoluta, pela própria lei de ressonância, né, Tuca? As coisas vão chegando, as informações vão brotando. O livro que você pegar vai ser justamente aquilo. Ele vai respondendo tudo para nós. Por isso que, às vezes ainda falou aqui, eu gosto sempre de lembrar isso, Arthur. O pessoal fala, vou fazer uma prece de encerramento. É como se as pessoas realmente, na mente, encerrassem aquele momento e aí saíram dali e já esqueceram tudo. Não temos que encerrar, não. Esse, às vezes, é um ponto de partida. A cada oportunidade que nós temos é um ponto de partida. Então, eu não estou encerrando. Eu estou simplesmente, estou saindo daqui, agora eu vou continuar com essas reflexões, porque a partir de agora é uma nova oportunidade, é um novo dia de academia. Vamos nos aproximando do 144, né, Fátima? É uma nova oportunidade de a gente atingir aquele objetivo que foi traçado. Então, que a gente aproveite o máximo possível esses momentos, e como disse o Arthur lá no início da sua fala, momentos que muitas das vezes desprezamos. É um simples despertar, é um sol nascendo, é um sol se pondo, é uma árvore, é um animal. E em momentos como esse, muitas das vezes, é um abraço. Um abraço, às vezes, que a gente recebe, parece que dá um toque lá dentro, lá no fundo, né, como a Aline também disse aqui, emocionada, que dá assim um ânimo, é que a gente pega e aproveite aquele ponto como se fosse um ponto de partida e uma retomada na nossa evolução. E, por favor, quando estiverem, não esqueçam de jogar uma cordinha para me puxar também, tá? Que eu também quero esse apoio e o auxílio de vocês. Bem, meus amigos, minhas amigas, depois desses momentos tão especiais que pudemos aqui viver, em meio a esse cenário também tão inspirador, creio que as reflexões que eu gostaria de deixar numa espécie de síntese são essas de que aproveitemos as lutas da vida para que elas consigam nos ofertar de fato aquilo que vieram nos trazer. Simplificação da vida, revisão de rotas, aprofundamento da nossa experiência com Deus. Basicamente é isso. A vida na matéria, ela polui tanto a nossa tela mental. São tantos afazeres, tantas distrações, tantos desejos, tantas promessas, tantas ilusões, que de fato cada vez mais compreendemos aquilo que Jesus disse quando fala do que foi semeado em meio aos espinheiros, que as ansiedades dessa vida sufocam com frequência a plantinha nascente do Evangelho no nosso coração. Por isso, sine qua non, se quisermos avançar com Jesus, é preciso simplificar, despojar o nosso barquinho de uma série de pesos mortos, cargas inúteis que vamos levando vida fora. Para mantermos a fidelidade, como o Ronaldo aqui mencionou, é preciso lancemos fora o peso inútil de ressentimentos, apegos, certas ilusões que vamos conservando a nosso respeito, a respeito da vida, de modo que a natureza, na sabedoria das suas leis, já nos ensina que o simples significa o essencial e a mais alta forma de sofisticação. Onde falta e onde abunda, onde há excesso, ainda não chegamos ao simples, que é a perfeita expressão da lei divina. Então, lembremos-nos disso, dessa função das dores e das lutas em nosso caminho. Simplifica a tua existência. Ao invés de querer abraçar tantas coisas, faça com mais amor, com mais caridade, entregue presença de alma às poucas, que então se tornarão grandes. Muitos dos nomes que hoje nós reverenciamos como grandes servidores de Jesus não fizeram senão o básico com muito amor. O básico com toda a alma e toda a entrega. Não deixaram muitos deles grandes obras de pedra, grandes construções, não. Fizeram o básico com muito amor. Mais amor nas relações, mais amor no dever cumprido, mais amor e fidelidade em cada aspecto da sua vida. E assim, no simples, descobriram a grandeza de Deus, que é o mais simples de todos. Opera em silêncio, não concorre com as nossas vaidades, mas faz tudo da maneira mais bela e mais perfeita possível.
Se Ele é para nós a grande meta, a nossa referência, assim como Jesus, que já o reflete para nós, que saibamos simplificar, que saibamos ajustar os roteiros e aprofundar cada vez mais a nossa experiência com Jesus. Que não deixemos que a matéria, a vida material, nos absorvam completamente a mente. Não ofertemos a Jesus apenas algumas poucas palhas no recanto mais obscuro de nossa hospedaria mental. Que ofertemos a Jesus mais espaço, mais presença em nossa casa mental, e tenho certeza que a nossa vida a partir daí será completamente outra. O pouco com Jesus, em pouco tempo, converte-se no muito, de mais abundância, de mais felicidade, de mais plenitude. Investamos nele, estaremos fazendo o maior investimento de nossas vidas. O legítimo amor a nós mesmos é aprofundar a nossa aplicação daquilo que ele nos ensinou. Então ficam os nossos votos de muita paz, de muita luz a todos. Que a beleza com que vocês aqui da região são cercados dia a dia possa inspirá-los e lembrá-los sempre e cada vez mais da presença divina e do seu infinito amor por cada um de nós. Agora vamos levantar. Gente, eu quero agradecer imensamente a presença de cada um, né, que aceitou o convite, que nós fizemos um convite, não foi uma convocação. E por isso veio tanta gente, sim, de cada lugarzinho, gente que a gente não esperava, gente que a gente já esperava aqui, né? Tem aí pessoas conhecidas, pessoas que conhecemos aqui, neste momento, o casal de Piuí está ali, veio nos prestigiar e aproveitar, né, este momento. A Zizi, com o Márcio, a irmã dela. A Tânia trouxe a Ângela. O Centro Espírita Caritas, com a Cleire, com os meninos ali. A André, a Creide. Eu troco o nome das irmãs ali. Patrícia? Cristina. Toda vez eu troco. A Lena. Tá ali a Camila, retornando, né? A Ana, o Lucas, a Ângela com os filhos, a Fran, a Alice, a Nara, a Patrícia. A Patrícia, gente, ela tá muito ocupada, viu? Mas ela tá firme lá nas segundas-feiras, aproveitando vocês para precisar indicar atendimento fraterno, às segundas-feiras, 6h30 às 8h. A gente está lá, né, Patrícia? Eu, a Patrícia, a Zezé, a Aline, o Arnaldo e a Fran. E a gente convida quem mais quiser participar lá conosco. Estaremos iniciando o estudo da Gênesis, né? Quando não estiver atendendo. Mas a gente quer falar sobre isto, sobre as sextas-feiras, com as palestras públicas, que a gente também está lá recebendo todos. Não tem feriado, então toda sexta a gente está lá. Tem o estudo em casa do Evangelho, com o meu grupinho lá, pequenininho, mas também, né, faz parte e que traz esse convívio e que nos fortalece. Os amigos ali, a Donizete, a Cecília, a Fátima, Creu, Edson, o Arthur. O Arthur sempre falava, né, Arthur? Que eu vou muito fora. E eu sempre encontrava com ele, ele falava, eu vou levar a Flavinha lá. Ele é apaixonado na região mesmo, né, Arthur? E tá aqui, cumpriu a promessa. E esse dia chegou e a gente ficou muito feliz mesmo de ter ele aqui novamente no Carmo, né? E tem esses agradecimentos a cada pessoa, aos que estão sempre lá no centro, né? Esses aqui, como diz a Zezé, já tem a casinha aqui. Né, Ronaldo? Pelo menos de 3 em 3 meses a gente está encontrando. Então é para falar que eu estou muito feliz a todos que aceitaram esse convite.
e que tenham deixado ser tocados, né, intimamente, para que possa produzir os frutos, né? Deixar que Jesus nasça em nós. Arthur fez uma palestra sobre isso, eu assisti outro dia, né? Jesus, ele está esperando até hoje para nascer nos nossos corações, né? Ele saiu sem lugar para nascer lá na história de Jesus, procurando lugar para nascer, e ele está procurando o nosso coração para nascer ainda. Então, que a gente consiga permitir que Jesus nasça em nós, que possamos ser instrumentos de Deus, porque Deus só consegue agir através de nós, para beneficiar um outro de nós. É através de um para com o outro. Não tem outra forma. Então, e essa procura, que a gente fica procurando muito longe, não está longe, está perto. Muito pertinho de nós. Todos aqueles que estão mais perto precisam de nós. Então, que possamos ganhar força para deixar isso acontecer. Não é nada extraordinário. É algo em nós e para quem está perto de nós. Então, que isso possa acontecer no coração de cada um, que possa gerar em nós a gentileza, o acolhimento, e pensando sempre nessa questão da fidelidade, né, que eu acho que agora ninguém vai ter mais dúvida sobre essa palavra. Sobre a confiança, o Edson está convocado. Agora eu descobri que ele não está trabalhando na sexta mais, tá? Então é só agendar ainda esse ano, porque quando vê o ano que vem muda a agenda, né, Edson? Aí ele vem falar, né, Cecília, sobre esmiuçar essa questão. O Kleber também está ali, a todos que estão aí. A Cidinha, que eu acho que é a primeira vez, a Cidinha. Como que é teu nome? É lá, né? Então, mas aqui conosco, a gente tem aqui, gente, no carnaval, e lá no centro a gente sempre convida, sabe? No carnaval a gente reúne aqui, toda manhã, às 9 horas, a gente faz uma roda de conversa, e ao entardecer, às 6 da tarde, outra roda. Tem a turma que fica hospedada aqui, mas os do Carmo a gente convida toda vez para vir. O convite está aberto, na época a gente fala de novo, para vir participar. Porque aproveitando aqui o local, né, e com certeza as energias ressonando, né, Edson? Elas estão ligadas, intercaladas e um fortalece o outro. Nós não vamos encerrar. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Quem quiser ficar aí conosco informalmente, sem aqui nós de cá e vocês daí, fique à vontade, viu? Que nós não vamos dormir cedo, tá? Então, todos convidados a permanecer e ninguém sai sem dar um abraço em todos nós. Fique com Deus, né? E o Ronaldo vai agora fazer o fechamento, né, Ronaldo? E a Aline, quer falar alguma coisa, Aline, porque você sumiu e me pôs em apuros. E Arthur, obrigado. Muito obrigada mesmo, né? A Flavinha, o Timóteo e as crianças que estão aí, vocês viram, não deram trabalho, né? Mas... A criança estava me vendo, viu, tu? Eu não estava sumida, não. Alô? Então vou fazer uma música em forma de prece aqui. Aqueles de nós que se sentiam à vontade de fechar os olhos nesse momento, essa música fala de Jesus, o que Jesus representa para nós, e muito mais do que a música fala. Jesus representa tudo para nós, né? Então vamos mentalizar e visualizar esse nosso querido irmão e mestre.
face que consola. Dele é a mensagem que pacifica. Dele é a força que movimenta.